Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um tema bem polêmico, né? Jesus Cristo da Bíblia mesmo. Era comunista? É complicado, né? Falar disso gera muita discussão. Todo mundo tenta reivindicar para si, né, essa herança. E o cristianismo sempre foi utilizado pela direita como uma arma política deles contra a esquerda. Eles se apresentam como se fossem herdeiros do pensamento de Jesus, né? Como se fossem eles os conservadores, defensores da manutenção da ordem, e a esquerda como quem é contra a ordem, a esquerda como quem quer destruir família, a esquerda quer defender maconha, defender bandido, etc. e tal. E eles defendem aquilo que é direito, né? Defenderiam as tradições cristãs ali. Tanto que muita gente tem pesquisa que mostra isso, muita gente associa direita àquilo que é direito, portanto correto, né? E as pessoas associam esquerda àquilo que é errado, aquilo que é fora das conformidades. É estranho, né? Mas os nomes para uma pessoa totalmente sem estudo acaba gerando, né, essa confusão. E a religião sempre foi utilizada como instrumento de manipulação política, né? O nosso povo, por exemplo, é um povo muito conservador. Então, se você conseguir manipular muito religioso e também muito conservador. Se você conseguir manipular o pensamento religioso, jogar para fins políticos, para aquilo que é interessante para você, você consegue capitanear muito poder político com isso. Sem isso, Bolsonaro não conseguiria ter sido eleito presidente. Bolsonaro se apresenta como um homem militar, cristão, cidadão de bem. Isso foi fundamental para a eleição de Bolsonaro. Bolsonaro tem nos evangélicos sua principal sustentação política, né? Não significa que os evangélicos, em sua maioria, apoiam Bolsonaro, porque hoje não apoiam mais. Mas nas eleições, sim. Né? Bolsonaro foi colocado no poder, né, com um apoio muito grande dos evangélicos. Então, sempre foi utilizado como instrumento de manipulação política para a direita contra a esquerda. Mas aí, voltando à própria questão mesmo, Jesus, no fim das contas, era comunista ou não era? Primeiramente, é o seguinte, gente, não dá para colocar nesses termos, né? Não dá para ser uma manipulação histórica, uma forçação de barra usar esses termos, porque não coincide a épocas históricas. A noção de comunismo ela começa a surgir ali na Idade Moderna, mas é o Marx, filósofo no século XIX, que vai trazer essa definição, né, do que é o que eles chamam de socialismo científico e tal. Essa discussão já tinha no século XVIII. Então, assim, isso não é aplicável à discussão do século zero, digamos assim, né? O século de Jesus, porque a gente começa a contar na nossa civilização cristã, né? Naturalmente a partir de Jesus. Então, não se aplica aquela discussão porque não tinha, na época de Jesus, todas aquelas características que tinha no século XIX. Sociedade de classes, industrialização, aquela desigualdade social gritante, dividida em classes sociais, né? Desigualdade social sempre teve, mas não do modo como tinha naquela época. Então, simplesmente transplantar para o passado, dizer, Jesus era comunista, não, é muita forçação de barra, né? Agora, uma coisa eu posso afirmar, o pensamento de Jesus, aí tem uma distinção entre de Jesus e o cristianismo institucional, que para mim é outra coisa, né? Outra coisa totalmente diferente, é isso que elegeu o Bolsonaro, não as frases de Jesus. As frases de Jesus são muito mais próximas do pensamento da esquerda e até comunista do que da direita. Tem um monte de frases, um monte de pensamentos, né, de Jesus. Ele tem aquela frase clássica, né? Eu vou ler aqui porque eu sou péssimo para lembrar esse tipo de coisa, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, né? Lucas 18, 24. E tem várias outras passagens, só citei algumas aqui, né? Em que você apresenta no pensamento ali de Jesus toda uma preferência pelos pobres. Isso é fundamental, né? Essa questão da preferência pelos pobres, dizer que os ricos não entrarão nos reinos do céu, a condenação dos prazeres materiais aqui nesse mundo, a condenação da riqueza, a condenação da desigualdade, a defesa da solidariedade, do amor ao próximo. Tudo isso é completamente incompatível com a lógica capitalista. O cristianismo sempre negou o capitalismo, sempre criticou o capitalismo, nunca foi aceito os juros, né? O lucro sempre foi condenado pela Igreja Católica. Tanto que o capitalismo não se desenvolve em países fortemente com tradição católica, demora muito mais para se desenvolver. Há uma objeção, um conflito entre o pensamento cristianismo, digo institucional mesmo, da Igreja Católica, com os valores liberais burgueses, né, ali do capitalismo. Só com a reforma protestante no século XVI é que o homem vai ser liberado moralmente, né, para a busca pelo lucro. Né, com a reforma de Lutero, Calvino, mas principalmente Calvino. Quem quiser mais essa discussão, né, tá na obra do Max Weber, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é um clássico da sociologia. Acho que todo mundo deveria ler que quer entender, né, esse tipo de assunto. Onde ele fala ali, muito resumidamente, que
a ética protestante, né, ela ajudou a criar sem querer o espírito do capitalismo. Então, a partir daquele momento histórico ali, você começa a ter um casamento do pensamento cristão com o pensamento burguês, né, em defesa do capitalismo, né? Mas principalmente depois, no século já XVIII, com o pensamento de Adam Smith, considerado o pai da economia moderna, né, onde ele apresenta uma outra visão de Deus, já que você precisa, né, uma população muito conservadora, muito cristã, você precisa fundamentar em Deus o seu pensamento, só que a interpretação cristã nega o lucro, então não dá, tem que criar uma outra interpretação. O que Adam Smith diz, então, de forma resumida? Vou falar só ele vai apresentar uma visão de Deus que é totalmente diferente da cristã, mas que justifica o capitalismo, e é isso que importa. Adam Smith vai dizer: Deus não fez os homens solidários, Deus fez os homens egoístas. E Deus, sendo perfeito, ele criou o homem egoísta sabendo que isso geraria um ótimo social. O que é esse ótimo social? É criar a melhor organização possível da sociedade. Porque se cada um fizer o que é melhor para si, ou seja, agir de forma individualista, o resultado será melhor para todos. Repetir essa frase. Se cada um fizer o que é melhor para si, o resultado será melhor para todos. Ou seja, pensar em si é bom, porque sem querer você gera algo que é bom para os outros. Então a lógica burguesa capitalista está baseada nisso. Isso é profundamente anticristão, né, na lógica solidária. Mas Adam Smith cria uma explicação que justifica moralmente, até porque ele é um filósofo moral, casa o capitalismo com a lógica divina, de Deus. Mas no século XIX que você vai ter esse casamento completo, digamos assim, da lógica cristã com a lógica burguesa capitalista. A Igreja Católica vai deixando de fazer oposição ao capitalismo e se casa com ele, digamos assim. Né? As igrejas protestantes já não viam objeção no lucro, a Igreja Católica com o tempo vai aceitando. E é no século XIX, né, com a ascensão de Marx, embora a noção, né, o Marx não inventa o termo comunismo, esse termo já existia, e teve outros filósofos anteriores a ele, chamados socialistas utópicos, mas é o Marx, no século XIX, que traz a noção de comunismo. Jesus não fala disso, esse termo nem existia naquela época. A proposta do Marx de uma sociedade igualitária, uma sociedade sem classes, que é em oposição ao capitalismo, ou seja, criticando o capitalismo, e aliás só pode existir, segundo o próprio Marx, né, é uma resposta ao capitalismo, uma negação ao capitalismo. Então é uma ideia que só poderia surgir numa sociedade capitalista avançada, como é o caso ali da Alemanha, Inglaterra, enfim, nos países onde ele morou, de capitalismo avançado na Europa. E traz essa noção de superação do capitalismo, destruir a sociedade de classe e criar uma sociedade sem classe, uma sociedade igualitária. Marx tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: de cada um de acordo com as suas possibilidades e a cada um de acordo com as suas necessidades. Isso é uma lógica solidária, né? Você não vai nem distribuir, nem a noção de igualdade, né? Por exemplo, uma pessoa deficiente, né, portadora de necessidades especiais, essa pessoa vai talvez ser menos produtiva em algum trabalho pelas limitações físicas que ela eventualmente tem, né? E essa pessoa vai produzir mais, só que a necessidade dela é ter mais recursos. Então a sociedade vai pagar o trabalho dessa pessoa conforme a necessidade dela, não necessariamente conforme o quanto essa pessoa produziu exatamente. Isso é uma lógica solidária. Isso é uma lógica que nem é necessariamente igualitária, pagar a cada um de acordo com o que produz, né? Coisa que não ocorre no capitalismo. Isso é uma lógica solidária. Então a intenção de uma sociedade sem classe, da sociedade comunista, ou seja, de transformar as riquezas da sociedade em comum, né? Em algo comum a todos, em algo distribuído, não igualmente por todos, não é bem isso, as pessoas confundem, né? Não se trata disso, mas se trata de fato colocar as pessoas em condições de igualdade. Então Marx tem essa centralidade na questão da igualdade. E tem também aquilo que eu considero essencial no cristianismo. No cristianismo, digo, no pensamento de Jesus, que é a preferência pelo pobre, a preferência por superar as condições miseráveis no qual a população vivia ali no tempo dele. Essa centralidade no pobre, que Marx chamava de proletariado. Então, o pensamento de Marx, né, o pensamento comunista, socialista, e Marx influenciou toda a esquerda, mundo afora depois, está muito mais próximo, né, o pensamento de Jesus está muito mais próximo disso do que está próximo do pensamento liberal. Estou falando isso só para mostrar o quanto que é forçado essa tentativa de apropriar Jesus para o lado da direita conservadora. Tanto era assim que o Marx tinha essa preocupação como algo central que o Nietzsche, filósofo Nietzsche, que criticava o Marx, acusava o Marx de cristão.
Não só por essa questão de igualdade e tal, mas por outros motivos que não dá para discutir aqui, a noção teleológica do mundo, que acreditava que o Marx acreditava numa espécie de paraíso, enfim. E o Nietzsche acusava o Marx de cristão. Muita gente confunde frase do Karl Marx com frase de Jesus. Aquelas críticas vazias que tenta fazer o comunismo, né? Ah, se você é comunista, por que não vende tua casa, teus carros, não sei o quê, e dá tudo para os pobres, né? Confunde socialismo ou comunismo com franciscanismo, né? Ou talvez até com o cristianismo como um todo. Muita gente confunde, justamente porque tem algumas similaridades nesse ponto, por exemplo, da preferência pelos pobres. A questão, acho que gera a confusão toda, é o seguinte. Na minha interpretação, existem dois cristianismos. Um de Jesus, das frases solidárias, de amor ao próximo, enfim, a ideia de comunidade de Jesus. Outra coisa muito diferente é o cristianismo institucionalizado. Na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas. Lógico que aqui eu não estou falando como um todo. O Papa, por exemplo, é super progressista, um cara super para frente, mas não é isso que a Igreja Católica é, como um todo. Igrejas que são evangélicas também tem vários progressistas e várias que são conservadoras, a maioria conservadoras, em todos os sentidos. Esse cristianismo institucionalizado é defensor das hierarquias, é aliado do capitalismo, é defensor do capitalismo. Esse cristianismo institucionalizado sustentou Bolsonaro. Os malacraias da vida, não vou citar nome para não ter problema, os fulano Soares da vida, né, que todo mundo sabe como é, são completamente aliados ao poder, completamente aliados à elite. E essa interpretação do mundo deles não tem nada a ver com Jesus. É outro cristianismo. O cristianismo de Jesus é uma coisa, de amor ao próximo, solidariedade, etc. e tal. E o cristianismo dessa galera, e não só eles, várias outras importantes lideranças. Você tem membros da Igreja Católica com um discurso muito parecido com dessa galera também. É outra interpretação do cristianismo que não tem os pobres como centralidade, que não tem a resolução dos problemas sociais como uma questão central, não tem a resolução das questões das opressões como um todo, contra as mulheres, os negros, enfim, os gays, né? Aliás, fazem tudo para derrubar qualquer política em prol desses grupos também. Eles não têm essa preferência pelos pequeninos, digamos assim, usar um termo mais próximo aí do cristianismo, como uma questão central para ele. Então existem dois cristianismos, na verdade. Eles fingem gostar de Jesus para poder angariar mais poder político. Foi essa galera que elegeu o Bolsonaro. Esse cristianismo elegeu o Bolsonaro. Tanto que os evangélicos, os católicos progressistas que estão assistindo esse vídeo não se sentem incomodados quando está fazendo essa associação aqui. Quem vai se sentir incomodado são justamente os conservadores. Justamente que vão achar um absurdo, porque para eles não tem uma preocupação central com a questão da igualdade. Isso para eles é totalmente... São defensores das hierarquias. Não vê nenhum problema na desigualdade social, nem na fome, nem na miséria. Bom, pessoal, esse é um tema extremamente complicado. Resumidamente, não, Jesus não era comunista nos termos que a gente usa de Marx ali agora. Não era de jeito nenhum capitalista. E, de modo geral, está muito mais próximo de um pensamento de esquerda, socialista e, quem sabe, até comunista, do que um pensamento capitalista liberal. Eles usam esses termos e essa confusão das pessoas como um instrumento de manipulação política em prol das elites. E, infelizmente, muita gente desavisada acaba caindo nessa manipulação aí. Bom, eu queria deixar essa reflexão de Natal aí para vocês pensarem, né? E mostra aí para o seu amigo conservador, cristão, o quanto que ele provavelmente está sendo enganado, né, com esse papo aí de Jesus conservador, etc e tal. Eu acho que não tinha nada disso. Bom, gente, é isso. Pedi vocês curtirem o vídeo aqui, comentar, ativar o sininho quem não ativou ainda, se inscrever no canal quem não é inscrito ainda. Enfim, a gente se vê ano que vem. Ano que vem não, vai ter vídeo ainda, né, no outro domingo. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.